Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a relação que existe entre a educação indígena e a proteção dos recursos naturais. Um tema muito importante, para entendermos como os povos indígenas cuidam da terra e como esse cuidado está diretamente ligado ao seu modo de ensinar e aprender. A educação indígena é mais do que o aprendizado. É uma sala de aula, é algo que acontece na vida diária, nas interações com a natureza e no respeito pelos ciclos da vida. Para os povos indígenas, a terra é sagrada e ela deve ser cuidada com muito respeito. Então, desde pequenos, as crianças indígenas elas aprendem que a natureza não é apenas um recurso a ser explorado, mas sim algo com o qual devemos conviver em harmonia. Esse aprendizado é passado pelos mais velhos, que ensinam como usar os recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. As lições como plantar, colher, caçar e pescar são ensinadas com base no respeito aos ciclos da natureza, garantindo que a terra continue saudável para as próximas gerações. Diferente da educação ocidental, que muitas vezes separa o homem da natureza, a educação indígena mostra que todos estão interligados. Os povos indígenas entendem que, para sobreviver, é preciso cuidar da terra, da água, de todos os seres vivos. Essa integração com o meio ambiente é uma parte fundamental do processo educativo. A cada nova experiência, como o plantio ou a pesca, os jovens indígenas eles aprendem a usar o que a natureza oferece de maneira equilibrada, sem esgotar os recursos, garantindo assim a sua continuidade. A ONU e muitas organizações ambientais já perceberam o valor desse conhecimento tradicional. Hoje sabemos que os povos indígenas são verdadeiros guardiões da biodiversidade. Suas práticas de manejo sustentável, transmitidas pela educação tradicional, mostram como é possível viver de forma equilibrada com o meio ambiente. Essas práticas ancestrais são tão eficientes que têm inspirado novas políticas de preservação ambiental em várias partes do mundo. Um outro ponto importante da educação indígena é a relação espiritual que muitos povos têm com a natureza. Para eles, os rios, florestas e animais não são apenas elementos do ambiente, mas seres vivos com os quais devem conviver com respeito. Esse ensinamento é passado de geração em geração, mostrando que a preservação dos recursos naturais também tem um valor moral e espiritual. Cuidar da terra, portanto, é visto como um dever que transcende a questão prática e econômica. A educação indígena também envolve práticas agrícolas sustentáveis, como o plantio em roças tradicionais que respeitam o ciclo da terra. Essas técnicas, muitas vezes vistas como simples ou rudimentares, são, na verdade, muito sofisticadas, e têm garantido aí a sobrevivência das comunidades indígenas por séculos. Além disso, os povos indígenas têm um profundo conhecimento sobre plantas medicinais que também fazem parte do seu processo educativo. Esse saber é vital para a preservação da biodiversidade e para a saúde das comunidades. No entanto, a educação indígena enfrenta muitos desafios no dia de hoje. As pressões externas, como a exploração de terras, o desmatamento e a mineração, ameaçam o modo de vida tradicional dessas comunidades. Por isso, o papel da educação é fundamental para fortalecer a resistência desses povos e ajudá-los a defender os seus territórios e suas práticas sustentáveis. As políticas públicas que apoiam a educação indígena precisam garantir que esses saberes tradicionais sejam preservados e também valorizados, certo? Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, pessoal, reforçando que a educação indígena, além de preservar as culturas e tradições desses povos, é uma grande aliada aí na proteção dos recursos naturais. Ao ensinar respeito pela natureza e modos sustentáveis de recurso, os povos indígenas nos mostram como é possível viver em harmonia com o meio ambiente, certo? Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula.